Quero convidar que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 21. Atos, no capítulo 21. Hoje nós vamos ver a chegada de Paulo em Jerusalém. Irmãos, a palavra de Deus, ela é como aquele tipo de obra artística. Eu não sei se você já teve condições de ver algumas obras artísticas, algumas pinturas, que quando a pessoa mantém uma distância grande dela, tem uma visão, e a partir do momento que vai chegando perto dela, ela vai vendo que aquela pintura, ela tem mais, e os detalhes são tão bonitos quanto aquilo que ela viu de longe. E ela vai se aproximando, quando chega bem pertinho da tela, ela percebe que as linhas, as cores, trazem uma outra beleza mais profunda. E quando ela vai chegando, às vezes até microscopicamente naquela tela, ela vai vendo que existe uma outra beleza, um outro patamar, tão belo e que entra em sincronia com todas as visões anteriores. Eu não sei se você já viu, eu pelo menos já vi quadros assim. Quadro em que, de bem longe, ele tem uma visão magnífica. E quanto mais próximo você vai chegando, mais alguns detalhes vão sendo realçados e mais coisas bonitas a gente vai vendo. A Bíblia é do mesmo jeito. Então, irmãos, nós, nesse estudo do livro de Atos, versículo por versículo, nós temos a possibilidade de fazer algumas análises, como se estivéssemos um pouco mais próximos da palavra. Eu não posso dizer assim, tão microscopicamente falando, que ainda tem condição de ser mais profundo do que é. Isso é um fato. É só partir para a análise disso nas línguas originais, que isso aqui amplia de uma forma mais absurda ainda. Mas a gente observando o texto versículo por versículo e já vendo algumas componentes de uma forma mais próxima, uma coisa nos espanta, e que é uma grande realidade. Muitas vezes nós lemos a Bíblia com a nossa mente desatenta, e muitos detalhes passam despercebidos, isso é um fato. E hoje eu vou mostrar para os irmãos como alguns desses detalhes nos passam despercebidos, e como um texto que aparentemente não faz muito sentido do ponto de vista devocional, quando você chega mais perto dele e raciocina, você vê que é um texto de um ensinamento grande. E a chegada de Paulo em Jerusalém, capítulo 21, dos versículos 17 até 26, é um desses textos que nós precisamos olhar com muita atenção. Com muita atenção. Jerusalém, irmãos, é uma importante base. O cristianismo nasce ali, em tese. E agora Paulo está voltando para Jerusalém depois de uma grande turnê missionária. Todos os finais de turnê missionária, Paulo passava em Antioquia, ia para Jerusalém, ou o inverso, passava em Jerusalém e ia para Antioquia. A cidade de Antioquia tornou-se o centro de missões da igreja primitiva. Mas Jerusalém ainda era muito importante no seu contexto, sobretudo para Paulo, que era judeu. Jerusalém ainda ocupava um lugar de liderança, muito embora a história vai nos mostrar que essa liderança ela começa a cair em declínio. Mas, nesse momento da viagem de Paulo, essa importância de Jerusalém é realçada. Paulo está voltando para Jerusalém. Atos, no capítulo 21, dos versículos 17 até 26. Com toda a calma, vamos ver os versículos 17 até 19. Como é que Paulo é recebido? O texto diz assim: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito
entre os gentios através do seu ministério. Olhe para mim um momento. Irmãos, 4 coisas importantes nós podemos ver nesse primeiro versículo. Primeiro, a forma como Paulo e a sua equipe foi recebida. O texto diz que eles são tratados, e ele aborda os irmãos, tratando-os de irmãos, e o texto mostra que eles são recebidos com alegria. As boas-vindas a Paulo, ela é calorosa. Agora veja, Paulo sabe que ele está num ambiente que a qualquer momento pode lhe ser hostil, porque Paulo já havia recebido avisos de que em Jerusalém ele haveria de encontrar hostilidade, ele haveria de encontrar sofrimento. O Espírito Santo já tinha avisado a Paulo que ele haveria de encontrar dificuldades nesse lugar. É claro que a consciência de perigo por parte de Paulo é uma realidade, só que nesse momento, temporariamente, Paulo está em segurança, na presença de todos os líderes da igreja primitiva de Jerusalém. Segunda coisa a observar, quem é que estava lá? Quero lembrar aos irmãos que Paulo não está só. Quero lembrar aos irmãos que Paulo está com uma comitiva, ele e mais 8 pessoas. É por isso que o texto fala conosco. Ao falar conosco, aquele que registra está inserido. E quem registrou o livro de Atos foi Lucas. Então, Lucas está de lado de Paulo, é Paulo e Lucas. Mais 7 que vieram com ofertas para entregar às igrejas pobres de Jerusalém. Então, ele está em comitiva. São 9. E por parte da igreja de Jerusalém está Tiago, meio-irmão de Jesus. Por que meio? Porque ele é irmão só por parte de mãe, não é por parte de pai. Tiago, meio-irmão de Jesus, juntamente com os presbíteros, que compõem a liderança ativa da igreja em Jerusalém. Não é a igreja toda, mas só a liderança. Então está a liderança, juntamente com o seu representante maior, Tiago, que era a coluna da igreja em Jerusalém, se encontrando com Paulo, Lucas e mais 7 pessoas que estavam trazendo as ofertas para entregar às igrejas pobres. É interessante, inclusive, perceber uma coisa. Esses 7 que vieram com essa oferta para ser entregue, a questão da oferta não vai ser enfatizada. Por quê? Porque isso é uma questão secundária. Na ótica de Lucas, Lucas não vai enfatizar isso, porque ele vai enfatizar a questão do relacionamento, da integridade, da unidade da igreja primitiva. Ele não vai falar em dinheiro, muito embora nós sabemos que estes 7 que vêm com Paulo estão trazendo uma generosa oferta para a igreja em Jerusalém. E Paulo e o ministério dele, esses irmãos, vão fazer o que em Jerusalém? Entregar as ofertas que as igrejas gentias haviam arrecadado e que ele estava trazendo. Vai fortalecer o elo entre a igreja dos judeus, porque em Jerusalém a igreja ela é eminentemente judaica. Eu quero realçar isso para os irmãos, por quê? Porque dentro da igreja primitiva, mas em Jerusalém, eu tenho crentes judeus. E fora de Jerusalém, eu tenho uma igreja que tem mais crentes gentios. Pessoas de outras nacionalidades, de outras expressões. Isso é importante saber. É importante ter essa ideia de que essa igreja, ela não é etnicamente tão homogênea como nós somos aqui, por exemplo. É uma igreja que dentro de si, ela já tem tensões. Os judaizantes, que são aqueles crentes judeus, que ainda insistem em atender às demandas da lei de Moisés, eles criam tensões dentro da igreja. E essas tensões,
elas vão ainda perpassar um tempo significativo. Então, a igreja primitiva, eu tenho crentes judeus, aqueles que saem do judaísmo no seu aspecto religioso, mas não saem no seu aspecto cultural. Porque o judaísmo não é só religiosidade. É religiosidade, é cultura, é comida, é música, é todo um contexto. É todo um conjunto. Então, nós temos esses dois grupos coabitando dentro daquilo que é chamado igreja primitiva. E Paulo chega para dar o relatório do crescimento e da influência das igrejas no mundo gentílico, de onde ele tinha feito as viagens missionárias. Agora, irmãos, veja como é uma leitura desatenta e como a nossa mente, muitas vezes, não está ligada aos fatos da memória. Paulo está indo para Jerusalém para encontrar com os irmãos da igreja primitiva, com uma comitiva, com 7 irmãos de origem de igrejas gentílicas. E quem é que eles encontram em Jerusalém? Tiago e os presbíteros da igreja. Eu acho que você nunca fez essa pergunta para você. Ou se você fez, você deve ter guardado, ninguém viu, ninguém soube. Mas a pergunta é o seguinte: cadê os outros apóstolos? Não tinha 12? Morreu um, assim, suicidou e morreu um, que foi Judas, traidor. E depois de Judas, veio Matias. A gente só vê falar em Pedro, Paulo, que entra no apostolado posteriormente. Cadê o restante desse povo? Vocês já fizeram essa pergunta assim, lendo o livro de Atos? Onde é que estão os outros apóstolos? Irmãos, é razoável entender que esses apóstolos, eles não estavam mais em Jerusalém. É possível e é razoável entender que nesse momento, inclusive, alguns deles já tivessem morrido. Levando em consideração que eles não estivessem mais em Jerusalém, aonde é que eles poderiam estar? Aí aqui eu gostaria de dar uma sugestão para aqueles que gostam de teologia. Uma sugestão para aqueles que gostam de estudar sobre essas coisas. Eu gosto demais. Louvado seja o nome do Senhor, porque isso aqui me ajuda eu não tomar Rivotril, né? Então, me ajuda na minha emoção, na minha espiritualidade, no meu unido com Deus, juntamente com a música. A minha cabeça está nisso aqui. Eu fico feliz em ver essas coisas demais. Aí eu gostaria, irmãos, de sugerir. Você quer saber onde é que os outros apóstolos estavam? Aqui no Brasil, existe apenas um livro que fala com propriedade sobre os outros apóstolos. O título do livro é 12 Homens, uma Missão. Esse livro, ele é prefaciado pelo pastor Russell Shedd, que é um dos grandes ícones da teologia brasileira, falecido, memória. E ele é pós-faciado pelo pastor Paulo César, do Grupo Logos, dada a importância que esse livro tem para a teologia. O que foi que Aramis de Barros, que é o autor, o que foi que ele fez? Ele teve condições de viajar nos Estados Unidos e encontrar literaturas extra-bíblicas baseadas nas mais diversas tradições que falam sobre a vida e o final da vida desses apóstolos. No Brasil só tem essa obra, vale a pena salientar. Só existe essa obra. Isso aqui foi algo inusitado, foi uma bênção de Deus depositada na mão desse homem. Um livro simples, um livro acessível. Se você gosta desses assuntos, sugiro a que tenha. É muito interessante. Lá vai dizer, no capítulo 3, se me falha a memória, que Bartolomeu foi para a Ásia Menor, foi para o Oriente e termina sua vida em Armênia. Vai dizer que Mateus ficou entre os judeus, depois assumiu um roteiro que foi desconhecido, mas tem registros da ação de Mateus na Pérsia, na Pártia, Macedônia e Etiópia.
lá ele vai dizer que Simão, chamado Zelote, ele tem passagens no Egito, Cirenaica, Mauritânia, Líbia e principalmente as Ilhas Britânicas. Lá vai dizer que o Judas Iscariote, morto, foi substituído por Matias, em algumas Bíblias, e Matatias, dependendo da versão, o texto vai apontar assim. Mas tem poucos registros sobre Matias, sobre onde ele terminou. Lá vai dizer que Tomé, se lembra de Tomé? Aquele Tomé das marcas, Tomé, foi uma das personalidades mais marcantes dos apóstolos pós-ascensão de Cristo. Tomé, ele foi para a Babilônia, Pérsia, Média, ele foi para a misteriosa Etiópia asiática, China, sobretudo a exótica Índia, um dos que tiveram um ministério mais promissor. André, há indícios de André no leste europeu, no martírio em Patras e na Grécia, e provavelmente passou lá em Bizâncio. Filipe, na Frígia, Gália, foi sepultado. Aí tem duas grandes correntes, ou em Herápolis ou em Roma. Judas Tadeu, Armênia, Síria, antiga Pérsia, também estão entre as possíveis rotas missionárias desses apóstolos. João termina sua vida na ilha de Patmos, mas a passagem dele em Éfeso foi muito importante. Ele foi muito importante para aquela igreja. Tiago, tinha dois Tiagos. Tiago chamado maior, Tiago chamado menor. O Tiago maior, ao que tudo indica, Sardenha, Espanha. Tiago menor, ao que tudo indica, Espanha também. Aí há confusão entre a ação de um ou de outro, pelo fato deles terem os nomes iguais. Pedro, em Jerusalém, mas as tradições católicas apontam para Roma, inclusive com passagens na Ásia Menor. O que foi que aconteceu, irmãos? Simples. Sabe o que foi que aconteceu com os apóstolos? Eles entenderam o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eles interiorizaram aquilo e foram-se embora. É por isso que eles não estão aí. É por isso que eles não estão aí. Eles entenderam. Eles entenderam que igreja, a palavra igreja, irmãos, no dicionário de teologia do Novo Testamento, Dr. Colin Brown, ele faz a análise da semântica da palavra igreja. A palavra igreja, no seu ponto inicial, tem origem na questão dos exércitos. E a ideia principal da palavra igreja, logo no início, antes da estabilização do grego clássico, é que igreja era o chamado das melhores cabeças para a guerra. Sinagoga, sim, agogô, sim, juntos, agogô, aprender. A ideia da sinagoga era aquela ideia de movimento para dentro, para manutenção da cultura, para manutenção do povo. Quando Jesus diz que, quando Pedro diz que sobre Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus diz, sobre essa pedra, ou seja, sobre esse fundamento, firmarei a minha igreja. São duas condições diferentes, irmãos, porque a sinagoga tinha aquele sentido voltado para o povo, fechado, e a igreja tem um sentido amplo, voltado para fora. Só, irmãos, que infelizmente hoje em dia nós somos igreja com cabeça de sinagoga e precisamos ser igreja com cabeça de igreja. Os apóstolos haviam entendido a missão e não tem ninguém aí. Outro fato, irmãos, interessante, sabe o que é? Além deles terem entendido a missão, por incrível que pareça, só teve um apóstolo que teve morte não hedionda. Ao que tudo indica, Pedro, a tradição diz que ele morre crucificado, isso é da tradição, são relatos extra-bíblicos, vale a pena salientar. Simão Zelote, André, Filipe, crucificados. Paulo, Bartolomeu, decapitados.
Tiago maior, o justo, morto a facada. Tiago menor, morto a pedrada. Matias, que havia substituído Judas Iscariotes, queimado vivo. Tadeu, morto de facadas também. Mateus também, da mesma forma. João, ilha de Patmos, foi aquele que, de uma certa forma, ainda teve uma vida que lhe permitiu que ele ultrapassasse os 90 a 92 anos de idade. O restante foi morte hedionda. Eles morreram por causa da causa que eles tinham. Aí você pensa, sim, pastor, e daí? O que é que eu tenho a ver com isso? Muito. Isso é uma prova de que Jesus ressuscitou. Como, pastor? Irmãos, se esses homens não tivessem visto o Cristo ressurreto na frente deles, eles não tinham feito o que fizeram, não. Uma prova de que Jesus ressuscitou foi o efeito que a ressurreição de Jesus fez nesses homens. Essa é uma prova inconteste da ressurreição de Cristo. Ninguém faz o que eles fizeram se não tivessem passado por uma experiência muito forte diante de Deus. E a experiência mais forte que eles tiveram, meu irmão, foi ver Jesus vencer a morte. E essa foi a força de dentro para fora que fez com que eles, nesse momento, não estivessem aí. Alguns é possível que estivessem mortos, mas alguns estavam levando o evangelho como Jesus havia dito, ide por todo o mundo. E na força e no jeito que eles tinham, eles já não estavam aí nesse lugar. Amém? Aí Paulo chega em Jerusalém. Muita alegria, tal, só que já tinha um zum, já tinha um boato, e a situação não é tão boa. Vamos ver, versículo 20, Atos 21, 20, o texto diz assim: ouvindo isso o quê? O relato que Paulo tinha dado da viagem missionária. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e disseram à equipe: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei? Porque foi que Tiago já veio dando essa rebordosa. Nos versículos posteriores vocês vão ver que já havia um boato de que Paulo estava pregando o evangelho da graça e dizendo para o crente judeu que ele abandonasse a lei de Moisés, que abandonasse a circuncisão. Esse boato já tinha dominado, já era uma realidade. Os judaizantes já tinham falado disso. Mas aqui a gente tem duas coisas. Primeiro, a glorificação. Quando eles ouvem o relatório do crescimento, daquilo que tinha ocorrido na Ásia Menor, na Macedônia, na Grécia, talvez no Ilírico, talvez Paulo tenha até falado da vontade que ele tinha de ir para a Espanha, o nome do Senhor foi glorificado. Louvaram a Deus pelo cumprimento das Escrituras, que apontam para uma maravilhosa realidade que no Antigo Testamento já dizia, sabe o que era, irmãos? Os gentios haveriam de conhecer o Senhor. Então eles veem o cumprimento disso e eles glorificam a Deus. Mas há um alerta. Perceba que Paulo, na sua equipe, está Paulo, Lucas, 7 crentes gentios. Na equipe de Jerusalém tem Tiago e presbíteros, que são judeus crentes. E
quando Tiago vai, ele mostra, ele fica alegre, mas ele lembra, irmão, perceba que há milhares de judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Tiago mostra a sabedoria, fala, alerta. Tiago foi sábio. Ele não levou toda a igreja para falar com o pessoal lá. Ele só levou os líderes, porque ele queria primeiro ouvir o relatório de Paulo. E ouvir da boca do próprio Paulo o que é que tinha acontecido. E qual era o boato, irmãos? Versículos 21 e 22. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente eles saberão que você já chegou. Isso é um alerta que Tiago está dando a Paulo e a sua equipe. Paulo, chegou o boato aqui, e os estudiosos dizem que esse boato chegou quando Paulo estava em Éfeso. Ao que tudo indica, quando ele estava em Éfeso, os judaizantes saem de Éfeso e vêm inflamar a igreja primitiva com um falso boato de que Paulo estava falando aos judeus que abrissem mão da lei, isso na teologia tem nome, antinomismo, abram mão da lei, não circuncide os filhos, não ande segundo os costumes. Esse boato chegou através dos judaizantes numa igreja de judeus crentes. E aqui vale a pena salientar, irmãos, que o clima para Paulo não era bom. Por quê? Porque tem os crentes judeus, os judaizantes, e tem os judeus que não são crentes em Jerusalém, e que seguem seu judaísmo à risca. Os judaizantes que fazem parte da igreja primitiva são aqueles que creem em Jesus, mas que observam as demandas da lei de Moisés. E os que são judeus e não são crentes, são aqueles que observam unicamente as demandas da lei e o judaísmo. Os crentes judeus foram inflamados pelos judaizantes. E os judeus não crentes tinham ódio de Paulo. Ódio. Porque Paulo, como judeu, está entre os gentios. Então é um clima extremamente hostil. Olha as acusações. Ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Tiago sabia que isso era mentira. Mas ele precisava levar os líderes para que os líderes vissem o relatório de Paulo e vissem que aquilo que Paulo estava fazendo não era o que estava ocorrendo no boato em Jerusalém. Então ele leva para confirmar a verdade entre a liderança, para depois repassar isso para os irmãos. E o que é que foi repassado, irmãos? Quero só lembrar uma coisa. Se você vem acompanhando Atos aqui na igreja nas quartas-feiras, sabe que no livro de Atos, no capítulo 15, foi feito um concílio em Jerusalém para saber, em tese, como é que Paulo deveria levar o evangelho aos gentios. E o que é que foi dito a Paulo? Se você vê no capítulo 15, no versículo 29, a prerrogativa para levar o evangelho de Cristo aos gentios não tinha praticamente nada dos costumes da lei judaica. Era bem pouquinho. Se abster da imoralidade, se abster de comida, era bem pouquinho. Ou seja, gentil é uma coisa, judeu é outra. Os judeus que queriam manter os seus ritos,
os costumes, sobretudo os costumes de purificação ou coisas desse tipo, eles tinham essa liberdade, desde que entendessem que não era aquilo que os salvava e que fazia parte da sua cultura. Aí veja o boato, dizendo que não deve circuncidar os filhos. Irmãos, a circuncisão é uma marca biohistórica de Israel. Os homens de Israel são marcados na pele. O homem, você sabe como é a história da circuncisão? Vou lhe dizer. Quando a criança nasce do sexo masculino, com 8 dias ela é levado ao tabernáculo. Quando chega lá, o prepúcio do pênis da criança é puxado, é cortado com faca de pedra. Tam. E naquele momento em que é cortado, ele recebe o nome dele. Os judeus do sexo masculino passavam por isso. Irmãos, isso é uma prática dessa cultura. Eles se tornaram tão especialistas nesse tipo de coisa, que essa cirurgia de postectomia, como ela é chamada, alguns chamam de cirurgia de fimose, lá é feita em questão de segundos. A tecnologia disso lá para eles é do mais alto nível da última geração. Irmãos, eu fiz essa cirurgia com 21 anos de idade. Anestesia local. Aí você chega para o povo gentil e diz mesmo assim, para você ser crente em Jesus, uns caba velho, você tem que fazer a circuncisão. Faz sentido isso? Não faz. Para o gentil, não. Mas para o judeu já estava agregado isso dentro da sua cultura, era algo natural. Era um rito natural, era aquilo que eles faziam. Andar segundo os costumes. Quais são os costumes? Você vai ver um hoje, que Paulo executou em Atos, inclusive. Tinha boato. Eles precisavam saber da verdade da boca de Paulo, para que pudesse consolidar um plano para que Paulo não fosse hostilizado pelos demais irmãos aí em Jerusalém. Vamos para frente, versículo 23 e 24. A sugestão de Tiago para Paulo. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você, e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Tiago dá um exemplo prático. Paulo, o boato está aí. Como é que a gente resolve, Paulo? Tem 4 pessoas que vão executar um voto de nazireado. Como é o voto de nazireado? O nazireu, ele não deixa a lâmina pegar no seu cabelo. Nazireu, cabelo grande, deixa crescer. Lembre-se de Sansão. Sansão era nazireu. Só que o voto de nazireado, ele se encerra no tabernáculo, no templo. A pessoa raspa a cabeça, pega todo o cabelo, oferece uma oferta voluntária e aquele cabelo é queimado junto com a oferta. E assim encerrava o voto de nazireado. Então Tiago está dizendo o seguinte: Paulo, você vai fazer assim. Você vai bancar, que era um voto caro. Você vai bancar e vai participar do voto de nazireado de 4 irmãos. E você articulando isso, indo com eles, se purificando com eles, o povo vai ver
que você é judeu e que você não abandonou os ritos, não abandonou Moisés, não abandonou os costumes. Vocês estão entendendo? Aí, irmãos, o que é que acontece? Paulo estava só quando ele recebeu essa notícia? Não. Quem é que estava com Paulo? Lucas. E tinha 7 crentes gentios. Aí os crentes gentios, Tiago já diz outra coisa. Quanto aos gentios, que era o restante da equipe, quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Olha que coisa fantástica. Veja o que é um homem sensato. Tiago separa as coisas bem direitinho. Paulo, você é judeu, como judeu, acompanha o voto de nazireado desses 4 irmãos, e vocês que são gentios, que vieram com Paulo, não se preocupem com isso, não. O concílio já tinha resolvido, e ele tinha presidido esse concílio. E ele faz uma revisão do concílio, dizendo, a vocês só cabe isso, se abster de coisas sacrificadas a ídolos, sangue, carne de animais sufocados, imoralidade sexual. Pronto, está resolvido. Irmãos, isso é fantástico. Isso é fantástico. Fantástico. Um conselho, um voto. Esse voto de nazireado está no livro de Números, no capítulo 6, a partir do versículo 18. Um ritual, Paulo vai ser envolvido num ritual, e ele vai entrar em contato com os sacerdotes e vai coordenar esse ritual desses 4 que vão prestar esse voto. E a prova, qual é a prova? Quando o povo vê que Paulo está executando esse ritual, vão ter a certeza de que Paulo era judeu e que havia mantido a sua integridade. E é isso o que acontece. O voto é cumprido. Versículo 26. Então Paulo, levando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Ou seja, o texto aqui, Lucas faz um resumo. A ideia é que Paulo tomou as providências necessárias para que os nazireus fossem até o sacerdote no templo, fizesse os dias da purificação, marcasse as horas bem certinhas para o sacrifício de cada um, e ele bancou, ao que tudo indica, com o seu próprio dinheiro, porque em tese era isso que o costume dizia. Um voto caro, para que esses 4 pudessem cumprir o seu voto de nazireado. Quais são as grandes verdades espirituais que nós conseguimos enxergar, irmãos, num fragmento de texto como esse? Em primeiro lugar, Paulo e sua equipe cumprem a missão e trabalham na expansão do Evangelho e na unidade da igreja. Paulo faz aquilo que é esperado de uma atividade missionária para nós hoje. Paulo traz os relatórios para a igreja, Paulo traz as ofertas juntamente com a equipe, e Paulo se propõe a resolver as tensões de acordo com o que ele viu. Paulo se humilha diante da situação, se humilha diante de Tiago, e como judeu, se submete para manter a paz, se submete àquilo que Tiago, o líder da igreja, havia determinado para ele como judeu.
E aqui, irmãos, tanto Tiago quanto Paulo fizeram concessões para que a paz reinasse. Fizeram concessões para que houvesse unidade. Unidade entre quem dentro da igreja? Unidade entre crentes gentios e judeus crentes. São dois grupos distintos que compõem a mesma igreja. Um teólogo chamado William Barclay, ele diz que há um momento em que fazer concessões não denota fraqueza, mas denota força. Um outro teólogo chamado Warren Wiersbe, ele diz que a mesma graça que dava aos gentios a liberdade de se abster dos costumes judaicos, é a mesma graça que dá aos judeus a liberdade de observar os seus costumes. Paulo e Tiago pensam do mesmo jeito. Quanto à salvação, Paulo e Tiago concordam que a salvação vem de Cristo, não vem da lei. Segundo, quanto ao ensino aos gentios convertidos, tanto Tiago quanto Paulo dizem que para os gentios a circuncisão não é necessária. Está certo. Essa tinha sido a decisão do concílio. Terceiro, tanto Paulo quanto Tiago, eles são iguais na chamada lei moral de Deus. O X da questão estava nos costumes. Tiago e Paulo estavam de acordo em termos doutrinários e éticos. A tensão entre eles era de natureza cultural. A solução que eles haviam chegado naquele momento não sacrificava nenhum princípio moral, nem doutrinário, apenas fazia uma concessão prática. Paulo cede em favor da evangelização entre os judeus. E Tiago se manifesta solidário, porque ele dá a solução e aceita as ofertas que vêm das igrejas gentias. É um momento de concessão. Um abre mão, outro abre mão, aí existe paz e unidade. É por isso, irmãos, que Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 9, os versículos 20 a 22. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, ou seja, aos gentios, como se eu mesmo o fosse, como eles são, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Versículos 22 e 23. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A grande lição para manter a paz, para manter a unidade, concessões foram feitas. Olha a pergunta bem simplesinha que recai para nós hoje.
qual é a concessão que nós temos feito como igreja do Senhor, em nome da paz, em nome da unidade, em nome da proclamação do Evangelho? Como tem sido a nossa atitude, como tem sido a nossa postura no corpo de Cristo, no que tange o objetivo de manter a paz e de manter a unidade como igreja do Senhor? Como igreja do Senhor, que tipo de atitude nós temos mantido? Ou que concessões nós podemos fazer para que o Evangelho ele seja acessível? Esse texto, irmãos, ele abre um leque de opções muito grandes e fortes. O que é eminentemente evangelho? O que é eminentemente cultural? Existe alguma coisa da cultura que pode ser aproveitada no que tange a questão do Evangelho? Será que todo aspecto cultural humano deve ser rejeitado? Nada pode ser aproveitado? Ou algum aspecto dessa cultura pode ser revivificada por Deus e utilizada para a glória dele? Irmãos, existem algumas coisas que são eminentemente culturais. Quarta-feira próxima passada, eu estive aqui à frente, no Ministério de Louvor, juntamente com os irmãos, e o louvor foi todo feito de acordo com os aspectos musicais da nossa região. Eu cantei todos eles em forma de shot. Eu fiz uma apropriação cultural de aspectos da questão da música, e o nome do Senhor foi glorificado. Agora, irmãos, essa é uma discussão muito profunda. Que aspectos podem ser aproveitados? Que aspectos devem ser desprezados? Não dá mais tempo de eu falar sobre isso. Inclusive porque há uma tensão muito forte sobre esse assunto. É necessário ter muito bom senso, e é necessário falar com inteireza de ser. É necessário entender que o nosso Deus é o Deus que, quando restaura o homem, restaura no seu sentido mais pleno, mais profundo e amplo, e que tudo pode ser feito para a glória dele, ponto. Agora nós precisamos ter o reconhecimento, a parcimônia, o equilíbrio de identificar o que pode, o que não pode. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude como juiz. Colossenses 3,15, o Deus de paz seja o juiz em seu coração. Paz, união e paz. União e paz. Salmo 34,14. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe por alcançá-la. Paz. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3. Paulo diz: por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo tudo para manter a paz. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz, santificação, paz, unidade, harmonia. E eu quero aproveitar essa palavra, irmãos. Minha agenda é regida pela palavra e por Deus. Perceba que as confusões que geraram lá em Jerusalém foram boatos que vieram de Éfeso, muito provavelmente pelos judaizantes. Boatos são terríveis.
Boatos é a palavra mais bonita e técnica que a gente fala sobre fofoca. Aí agora é fake news. Transformou-se em narrativa. Nós estamos vivendo uma sociedade terrível que aboliu a verdade e que vive a sua vida na construção de narrativas. Narrativas que são construções que às vezes até têm algum sentido racional. Mas a pergunta é, isso é verdade ou é mentira? Me parece que a narrativa é construída a partir de um ponto. E um ponto de vista é a vista a partir de um ponto, como diz Leonardo Boff. E hoje, irmãos, eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer aos irmãos. Agradecer em viva voz, gravado. Nós estamos percebendo nitidamente a oração dos irmãos no processo que envolve a comissão de sucessão pastoral desta igreja. Tudo está ocorrendo em paz. E em breve nós vamos estar resolvendo essa situação. Deus tem aberto as portas, você não sabe como. Agora, irmãos, me permita dizer que existem dois momentos. O primeiro momento foi o recrutamento. O segundo momento é a seleção. E no processo de seleção, é facultada a comissão de sucessão pastoral a que mantenha o sigilo de todo o processo para que todas as coisas possam ocorrer em paz e que não haja boatos que venham trazer quebra à unidade da igreja nem à sua paz. Então não se preocupe que a comissão está trabalhando e que no tempo hábil, o mais rápido que você pode até pensar, a resposta está vindo do Senhor e tudo isso vai encerrar. Acalme o seu coração, tudo está no controle. Agora, irmãos, é um pouquinho lento, porque a comissão, ela é composta por 12 pessoas, mais um que é o relator. E como comissão, todos andam igual e todos participam de tudo. É toda a comissão que participa em todos os aspectos, em todos os processos que margeiam a questão da sucessão pastoral de nossa igreja. Inclusive, nós temos aqui pessoas que compõem essa comissão aqui no culto. Gostaria de convidar que ficasse em pé nesse momento para que a igreja possa conhecer. E para acalmar o coração de vocês, eu pergunto a eles: a comissão inteira anda junto, é verdade ou é mentira? É verdade. Andam todos juntos, resolvendo, ampliando, e eles têm trabalhado. Obrigado, irmãos. Eles têm trabalhado. Nós temos trabalhado. Você não sabe como é complexo esse processo. Mas é um Golias que a gente vai ver cair. E que mais dia ou menos dia, nós vamos estar aqui celebrando por termos passado por tudo isso. Em nome de Jesus, não dê margens a boatos ou fofocas. Segunda coisa, entenda, as eleições no mundo ocorrem de um jeito, na igreja é de outro. Ore, coloque diante do Senhor, nos ajude, entendemos que os irmãos têm ajudado. É por isso que precisamos corrigir o banco de dados, muitas coisas, e em nome de Jesus, as coisas vão se ajustando. E a paz, a unidade vai ser mantida. Amém? Paz.
paz no coração. Irmãos, olha que coisa linda. Eu tenho aqui um motivo de gratidão grande. O relator responsável por esse mesmo processo, lá na igreja da Capunga, a tensão foi tão grande que ele teve paralisia facial. Olha a minha bochecha como está linda, olha. Eu estou calmo. Eu não preciso de Rivotril, não. Eu coloco diante do Senhor, eu não ataco nem defendo, eu oro. Eu boto diante de Deus e Deus tem dado graça. Nem se preocupe, irmãos. Mais dia, menos dia, vamos estar aí celebrando para a glória do Senhor. Mas concessões precisam ser feitas para a paz. Que tipo de concessão você está fazendo? Ou você é daquele que inflama? Porque tem deles que gosta. Gosta de ver o circo pegando fogo. Gosta da picuinha. Gosta do disse-me-disse. Gosta dos bastidores, dos corredores, gosta de um ruído, de nhenhengue. Meu filho, em nome de Jesus, deixe isso. O Senhor já colocou um grupo e vai ser resolvido em tempo hábil. Talvez até em menos tempo que você pense. O Senhor tem aberto portas e nós temos visto isso por quanto comissão. A gente planeja de um jeito e Deus diz, ei, não é assim não. Aí muda tudo e faz trum. Aí aparece a verdade de um jeito que você nem sabe. Só Deus é quem pode realizar isso. Se coloque disponível diante do Senhor. Agora lute, irmãos. Lute pela paz. Lute pela unidade. Não amplie boatos. Não espalhe esse climinha. Irmãos, a igreja está dividida, ponto final. Tá. Mas para que aumentar esse ranço? Esse nhenhenhen? Isso vai dar em quê? Em nada. A única coisa que vai dar é o aumento de ira, de ressentimento na alma. Vai construir alguma coisa? Não vai. Eu participei de um congresso de pastores em São Paulo, mais de 2.500 pastores do Brasil inteiro. De terça até sexta, de tarde, congresso, oficina, um bocado de coisa. Quando foi no último dia, o pregador disse uma mensagem, uma frase, que eu fiquei com ela na minha cabeça o final de semana todo. E eu vim mastigando ela, isso não é possível, é muito simples. É muito simples. Não é possível, é muito simples. Não tem como dar certo isso. E vinha mastigando e o Espírito trabalhando dentro de mim. Não, pode crer, é desse jeito mesmo. Sabe qual foi a frase? Pastor Carlito Paz, no púlpito disse, é melhor ter paz do que ter razão. Pode moer, moa aí. Eu moei 3 dias. Não é possível, não é possível. Como é que pode? Não, mas tem que ter. Irmãos, está certo. É melhor ter paz do que ter razão. Fique com sua razão e tome seu Rivotril. Eu fico com a minha paz e durmo, estou dormindo encostado. Se eu encostar na parede dessa, eu durmo. E você, o que é que você tem feito para manter a paz no seu ambiente de trabalho? E você, o que é que você tem feito para manter a paz na sua família? Notícia ruim, está por aí, irmãos. Aí o camarada vai para um churrasco de família. Todo mundo lá está não sei o quê. Aí surge uma notícia, outro faz o L. Ó, acabou essa festa. Tinha necessidade de fazer isso? Mano, não tenho medo de dizer não, viu? Eu falo porque precisa ser falado e ponto. Se nós não tivermos coragem de enfrentar nossas próprias mazelas,
não haverá arrependimento. E não tendo arrependimento, não haverá restauração. E não tendo a restauração, não haverá avivamento. Nós precisamos confrontar as nossas mazelas. E nós precisamos lutar, fazer concessões. Mas, pastor, a vontade de voar no pescoço é tão grande, pastor. Eu sei, irmão, eu sei. Tem um termo de Paulo que eu acho fantástico. Paulo diz: suportem uns aos outros. Irmão, tem irmão que até a voz irrita, irmão. Chega, vem aqui. Coloque diante do Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Pai eterno e santo. 3. Vá contando até 1000. Coloque diante de Deus. Mantenha a paz. Mantenha a unidade. Muitas vezes são artimanhas do inimigo para nos destruir, nos dividindo. Juntos nós somos maiores, melhores, mais fortes. Deixar cada um de nós sozinho, isso é estratégia do maligno. Porque o homem sozinho é mais fácil de ser derrubado. Mas o homem com o Senhor e com a igreja, com a família, ele é outro. Ele é mais forte. Eu gostaria, irmãos, de encerrar orando. Coloco tudo diante do Senhor. Tem algo que o pastor Tomás faz nesses últimos cultos, ele não tem feito. Mas eu gostaria de pedir que ele fizesse.